Muitíssimo obrigado, senhor presidente, acompanhando o debate aí de vocês e lembrando que a justiça precisa ser para todos. É muito importante que a gente tenha esse olhar humano sempre, mas sem vitimismo. Importante que a justiça seja para todos. E eu fico muito triste de, na semana passada, ter tido a minha voz calada, por exemplo, e eu não vi nenhuma solidariedade de alguns colegas, na sessão dos 200 anos do Senado, e ontem ter visto aí o Zé Dirceu condenado, né, desde a época do mensalão, algo assim surreal, na tribuna do Senado, falando sobre democracia. Parece surreal o que acontece no Brasil, os 2 pesos e 2 medidas. Então, eu sou muito feliz em participar da sessão, de todas as sessões da Comissão de Segurança Pública, que tem feito um grande trabalho, sim, no combate à corrupção. Ontem mesmo aprovamos projeto para que se devolva em dobro o corrupto, o dinheiro roubado. Tem que ser punido, tem que se aumentar as penas. Como também, em outros casos, a gente precisa endurecer, porque a justiça tem que ser para todos. E quem está preso hoje no Brasil, muitas vezes é um cidadão de bem. E, senhor presidente, nós vamos agora no cerne da questão. O senhor até tocou nesse assunto. Nós estamos assistindo a mais uma aberração jurídica e moral no Supremo Tribunal Federal. Está sendo revisada uma decisão sobre o foro de prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. E eu acrescento por minha conta como um foro para a garantia da impunidade. Provarei isso baseado em dados oficiais ao longo desse pronunciamento. O último julgamento desse tema ocorreu em 2018 e definiu que o foro só poderia ser aplicado em crimes cometidos no exercício do cargo e em razão da função a ele relacionada. Agora, apenas 6 anos, o ministro, 6 anos depois, o ministro Gilmar Mendes suscitou a questão de ordem para a Corte revisar o assunto com o objetivo de ampliar sua abrangência. Não quer nada o Supremo Tribunal Federal, só quer mais poder, mais gente ficando na mão dele. A partir de agora, o investigado só perderia o foro se os crimes tivessem sido praticados antes de assumir o cargo ou então não tiverem relação nenhuma com o exercício da função. A votação foi suspensa quando o placar já indicava 5-0, com o pedido de vistas feito pelo presidente da Casa, o ministro Barroso. 4 ministros já votaram acompanhando o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. São eles o Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Faço questão de citar alguns pequenos trechos do extenso voto de Gilmar Mendes, que pode nos dar uma luz para tentar entender o tamanho desse retrocesso. Abro aspas. O foro é uma prerrogativa do cargo e não um privilégio pessoal. Por isso, deve permanecer mesmo com o fim do mandato. Outra aspas. A prerrogativa de foro é fundamental para a estabilidade das instituições democráticas e serve para evitar perseguições e maledicências, além de impedir a insegurança jurídica pela, abro aspas de novo, flutuação de competência. Outra citação, abro aspas, é preciso recalibrar os contornos do foro e estabilizar a interpretação da Constituição. Antes de analisar o mérito desse voto, que foi rapidamente seguido por 4 ministros, precisamos relembrar os números indecentes do foro privilegiado no Brasil em relação ao mundo inteiro. São mais de 45 mil autoridades, presidente, contempladas. Vai desde o presidente da República e seu vice, até juízes, promotores, prefeitos, procuradores, passando pelos senadores, deputados, ministros de Estado, embaixadores e integrantes dos tribunais superiores e do Ministério Público.
Em democracias sólidas, como a Inglaterra, a Alemanha e Estados Unidos, nem sequer o presidente da República tem direito a um foro privilegiado. Em todos os países da Europa, é restrito a pouquíssimas autoridades. Até mesmo a China, com 1,5 bilhão de habitantes, são 2.937. Outra grande anomalia do sistema judicial brasileiro é a quantidade de processos que chegam ao Supremo. A revista Veja publicou um estudo comparativo do número de processos pendentes de julgamentos nos tribunais superiores de muitos países. No ano de 2015, por exemplo, nos Estados Unidos, com 9 juízes, havia apenas 82 processos. Na França, também com 9 juízes, havia 156 processos. Na Itália, 15 juízes, 276 processos. Mas no Brasil, no nosso Brasil, com 11 juízes, existiam 92 mil processos. Eles querem tudo para eles. Absolutamente tudo. Está aí o poder cada vez maior na mão e o Brasil entrando num caos, numa insegurança jurídica, por causa desses abusos, inclusive invadindo competência, dia sim, dia não, do Congresso Nacional. Em seu último relatório oficial de 2023, presidente, o STF informou a existência de 24 mil processos aguardando julgamento. Só isso seria um motivo muito forte para não haver mais a ampliação desse famigerado foro privilegiado. Para mim, é o guarda-chuva, é a trava do mecanismo que faz um poder proteger o outro e a impunidade prevalecer na nossa nação. Agora, o Senado é a instituição mais afetada, pois esse foro mantém o ciclo infinito, como eu falei, da impunidade, na medida que só os senadores têm a prerrogativa constitucional de abrir processo de impeachment de ministros do STF. Mas como todos os senadores só podem ser julgados no Supremo, pelo Supremo, temos a explicação do porquê, em 135 anos de república, nunca ter ocorrido o impeachment de nenhum ministro do STF. E só nos últimos 5 anos foram mais de 60 pedidos, senador Estives, inclusive alguns deles, meu e o do senhor. Existem muitos parlamentares com processos de corrupção ativa e passiva paralisados no Supremo há mais de 10 anos, sem nenhuma movimentação, aguardando, talvez, a sua prescrição. E isso vai piorar ainda mais com essa nova decisão de ampliação de foro, que já tem 5 votos favoráveis no STF. Portanto, o caminho justo e correto para melhorar o enfrentamento à corrupção e principalmente à impunidade é o fim desse famigerado foro privilegiado, que eu quero dizer aqui, já foi aprovado o fim do foro pelo Senado. Olha a boa notícia. Antes da gente chegar aí, senador Estives, a PEC 333 de 2017, do senador, nosso amigo, irmão, senador Álvaro Dias, foi votada e aprovada por unanimidade no Senado há mais de 5 anos. Mas está aí, completando 6 anos parada, desde 2018, lá na Câmara dos Deputados. Antes de concluir, aproveitando que o assunto é o STF, eu não tenho como deixar de registrar essa notícia importante veiculada hoje nos meios de comunicação como um todo. Grande empresa multinacional suíça é multada em 127 milhões de dólares por pagamento de propina no Brasil. Um grande e bom exemplo de justiça imparcial, enquanto que aqui no nosso país, a Odebrecht e a JF tiveram suas multas bilionárias perdoadas, mesmo sendo réus confessos, repito, mesmo sendo réus confessos. No Brasil, no STF do Brasil, as multas foram suspensas. É brincadeira a inversão de valores. Mas nós vamos continuar fazendo a nossa parte da melhor forma possível para a construção de uma nação
desenvolvida e verdadeiramente justa, onde os melhores exemplos de retidão moral venham sobretudo daqueles que detêm temporariamente o poder nesse país. Senador Stirson, essa ampliação de foro, e o senhor foi o primeiro a tocar no assunto hoje, é uma vergonha. É uma vergonha completa. E você vê aí o STF com essa questão do dia 8 de janeiro, que nós somos absolutamente contra quem vandalizou, que foi uma minoria que estava nos arredores do Congresso Nacional, que adentraram na sede dos três poderes, e que tem que ser punido, mas não com o STF arrolando todo mundo para si, né? Porque essas pessoas não têm foro privilegiado. O STF, além de querer ampliar o foro para deixar as pessoas na mão, essa que é a grande verdade, e ainda coloca gente que nem tem foro ainda, já está botando dentro do julgamento do STF. Então, é uma aberração o que a gente está vendo. A população brasileira, seja de direita, seja de esquerda, seja quem é contra governo, a favor de governo, já entendeu que o grande problema do caos institucional que a gente vive no Brasil hoje é o STF, são esses abusos do STF, e isso tem feito a imagem dessa casa do STF ir ladeira abaixo, junto com o Senado. Infelizmente, não podemos dourar a pílula, não podemos fazer de conta que não. É ruim, basta você andar na rua. Você conversa com as pessoas também, senador Stirson. A opinião que elas têm do Congresso e do STF estão morrendo abraçados juntos. Essas duas instituições que são fundamentais para a democracia do Brasil. Mas precisamos que as pessoas de bem façam reflexão e tomem as medidas de acordo com a lei e não de acordo com as suas vontades de poder pelo poder. Um grande abraço, muita paz e que Deus abençoe a todos nós.